Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Pronto, como vocês já sabem, estamos em nossa semana avaliativa e tia Olivia está passando aqui para dar algumas dicas de como vocês vão fazer a nossa avaliação de geografia, tá certo? Vamos lá! Agora que vocês já estão com a avaliação em mãos, tia Olivia vai começar apresentando, tudo que tem aqui na nossa avaliação, tá certo? Na nossa avaliação da primeira unidade, tem assim na primeira pergunta: a rosa dos ventos é um instrumento de orientação espacial. Nela podem ser observados os pontos cardeais e os pontos colaterais. Nós já estudamos sobre isso, não é? E vimos que através da rosa dos ventos, através da bússola, é um dos instrumentos que nós podemos identificar onde estão os pontos cardeais e os pontos colaterais. Aí aqui, nas linhas abaixo, primeiro você vai citar quais são os pontos cardeais. E embaixo vocês vão colocar os pontos colaterais, tá certo? No segundo quesito, diz assim: o espaço pode ser representado de diversas formas. Nós também já estudamos sobre a representação espacial e vimos que ele pode ser representado de diversas maneiras. E tia Olivia vai dar uma dica. Uma dessas maneiras de representar o espaço é através do mapa, mas existem outras maneiras de representar o espaço e eu peço que vocês coloquem aqui, tá certo? No terceiro quesito, a pergunta diz assim: o lado onde o sol nasce pela manhã, bem cedinho, chama-se, e onde ele desaparece à tardinha, chama-se. Nós estudamos sobre isso, O lado onde o sol nasce tem um nome, E o lado onde ele desaparece à tarde tem outro nome. Aí eu peço que vocês coloquem aqui, tá certo? No quarto quesito tem assim: vamos criar alguns símbolos. Qual é o símbolo que você usaria para representar uma lanchonete, uma escola e um hospital? Desenhe aqui abaixo. Aí vocês vão desenhar, vai criar símbolos para representar esses locais que está citado aqui acima. Aí vocês desenham aqui abaixo e colocam o nome abaixo do desenho, tá certo? Vamos virar a folha. E aqui tem a avaliação da segunda unidade, geografia, não é? Aí aqui a primeira pergunta: o que é um rio? Nós já estudamos, não foi? Bastante sobre os rios, não é? Teve uma aula, inclusive, que a tia Olivia trouxe uma maquete aqui para a aula do terceiro ano, explicando, o que é um rio. E já indo para a segunda pergunta: quais são as principais partes de um rio? Nessa mesma aula nós estudamos, não foi? Sobre o rio e as partes de um rio, Então vocês vão saber colocar o que a tia Olivia está pedindo aqui, tá bom? No terceiro quesito diz assim: movimento realizado pela Terra, responsável pelos dias e pelas noites, Nós estudamos, que a Terra ela realiza dois principais movimentos, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Aí na terceira pergunta, eu quero saber qual é desses dois movimentos que é responsável pelos dias e pelas noites. E logo após eu pergunto: movimento responsável pelas estações do ano. Aí vocês vão colocar aqui abaixo também, tá certo? E se quiser definir como isso acontece, vocês colocam também, que tem espaço para vocês responder, tá certo? Aí no quarto quesito diz assim: características das estações do ano. Sabemos que são 4: primavera, verão, outono e inverno. Mas cada uma possui particularidades. Fale sobre elas. Aí aqui abaixo você vai colocar. Se por acaso não der para vocês colocarem tudo aqui porque o espaço é pequeno,
vocês podem estar respondendo aqui atrás, na folha em branco, tá certo? Para dar continuidade. Aí no quinto quesito tem assim: o Brasil possui uma vegetação bastante variada, não é verdade? Vamos falar um pouco, né, sobre algumas estudadas em nossa sala de aula. A floresta, aí você vai falar qual é a característica, como é uma floresta, tá certo? Aí aqui tem o cerrado, o campo e a caatinga. Nós falamos sobre isso, não foi? E são assuntos que contém também em nosso livro. Mas eu tenho certeza que vocês saberão responder e farão uma ótima avaliação, tá certo? Era isso que tia Olivia queria passar para vocês em nossa aula de hoje. Tchau, tchau e um beijo enorme para vocês!